Olá pessoal, que bom revê-los aqui no Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de isomeria, em nossa aula de número 4 sobre a nomenclatura RS. E para nós começarmos, vamos utilizar essa molécula. Ela é o butan-2-ol. Eu aqui assinalei o carbono quiral da molécula, aquele que está ligado a 4 grupamentos diferentes. Eu então peguei o butan-2-ol, coloquei ele como se fosse a molécula em pé, né, nesse sentido, para nos facilitar o estudo. E se essa molécula possui o carbono assimétrico, né, ela tem a isomeria ótica, como nós vimos aí numa aula anterior de isomeria espacial. Então aqui está o butan-2-ol. Esse carbono, eu aqui usei a representação em cunha, né? Então veja que a cunha cheia, ela significa ligação para frente, a cunha tracejada significa ligação para trás. Nós temos uma aula sobre essa representação lá na playlist de Introdução à Química Orgânica. E na isomeria ótica, então, nós temos essa primeira molécula. Se nós formos ver a sua imagem especular, vamos ter uma segunda molécula. Na verdade, nós temos duas moléculas diferentes aqui. Elas são enantiômeras. Uma delas irá provocar o desvio da luz para a direita, será a destrógena, né? E a outra irá provocar o desvio da luz para a esquerda. Nós então falamos que a molécula levógera, uma dessas duas, a gente não consegue distinguir simplesmente desenhando a fórmula estrutural delas. Nós temos que fazer um experimento num aparelho chamado polarímetro. Acontece, pessoal, que se nós seguirmos as regras da IUPAC, os compostos acima apresentariam o mesmo nome, tanto essa molécula quanto a outra. E isso é indesejável, porque se são moléculas diferentes, deveriam apresentar nomes diferentes. Para resolver essa questão, foi-se criado pelos cientistas Kahn, Ingold e Prelog a nomenclatura RS, que é um sistema incorporado às regras da IUPAC. Essa molécula da esquerda é o R-butan-2-ol, enquanto que a molécula da direita é o S-butan-2-ol. Agora, como que a gente vai denominar RS? Bem, se nós formos para o latim, R de rectus significa direita, S vem de sinister, que significa esquerda. Então, algo correlacionado à direita, algo correlacionado à esquerda. Vamos tentar entender um pouco melhor como é que nós vamos saber dar essa nomenclatura. Bem, essas configurações são assinaladas com base no seguinte procedimento. Então, vamos agora prestar atenção nessa parte. Bem, a gente desenha a molécula, tá vendo? Colocando aqui o carbono quiral em evidência. E vamos lá. Em cada um dos 4 grupos ligados ao carbono estereogênico, aqui o nosso caso é o carbono assimétrico, né? É assinalada prioridade com base no número atômico do átomo que está diretamente ligado. Então vamos tentar entender isso daqui melhor. O carbono assimétrico, ele tem 4 substituintes diferentes. E nós vamos ter que aqui assinalar prioridade nesses substituintes. Agora, como que vai ser essa prioridade, Léo? Olha só aqui então. A ordem de prioridade vai levar em consideração o número atômico. Quanto maior o número atômico, maior a prioridade. Aqui, o grupo, o átomo que tiver o maior número atômico vai ter a prioridade 1. E o átomo que tiver o menor número atômico, prioridade 4. Se nós formos ver aqui os substituintes que estão no carbono assimétrico, né, a gente pode botar aqui, esse grupo vai ter aqui prioridade 1, porque o oxigênio é o átomo que tem maior número atômico. Depois, com a prioridade 2, esse carbono está ligado no CH3, que é carbono, né, e no CH2, que também é carbono. Então, aqui teria prioridade 2. Enquanto que esse átomo de hidrogênio teria prioridade 4. 4 aqui, pessoal, porque eu vou mostrar no próximo slide que aqui empatou 2 e 2, né? A gente vai ter que desempatar. Um deles vai ter prioridade 2 e o outro prioridade 3. E o hidrogênio, como é o elemento que tem menor número atômico, vai ter a menor prioridade, que no caso é a 4, tá? Vamos então continuar.
Bem, quando tiver dois átomos iguais, diretamente ligados ao carbono assimétrico, né, tem-se de analisar os grupos. Foi isso que aconteceu com a gente. Ó. Esse carbono está ligado a um átomo de carbono para cima, um átomo de carbono para baixo, é igual, empatou aqui a ordem de prioridade. Como é que a gente vai desempatar essa ordem de prioridade, pessoal? Então, a gente aqui analisa os grupos. Um carbono possui ligação com 3 átomos de hidrogênio. Veja só aqui, CH3. Então, esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, enquanto que o outro possui ligação com 2 átomos de hidrogênio e uma metila. Vamos ver aqui, esse carbono de baixo está ligado a 2 átomos de hidrogênio e uma metila. E aí a gente tem que lembrar, quanto maior o número atômico, maior a prioridade. Então, a gente aqui vai assinalar. Pelo fato que esse carbono está ligado a 2 hidrogênios e uma metila, ó, carbono tem alto número atômico, a gente vai dar aqui uma maior prioridade para esse grupo, 2 aqui. Enquanto que esse carbono de cima está ligado a 3 hidrogênios, tem baixo número atômico, vai ser a prioridade 3. Então, nós conseguimos assinalar aqui a prioridade de todos os grupos que estão rodeando o átomo de carbono assimétrico. Isso daí é super importante, você entender como é que nós fizemos isso. Veja só, 1, 2, aqui tem o 3 e o 4. Tá? Vamos então continuar. Antes da gente dar a nomenclatura RS, né, a gente ainda tem que fazer uma verificação. Verificar se o grupo de menor prioridade está para trás. Então veja aqui, no nosso caso, o grupo de menor prioridade, né, é o átomo de hidrogênio, sempre vai ser o que tiver o número 4. Né? Veja aqui a importância da representação em cunha. Essa cunha tracejada significa que ele está para trás. Ok, então está para trás, nós já verificamos isso. Se tiver para trás, a gente já vai analisar o outro caso, tá? A gente aqui vai ter que ver o quê? Traçando uma linha de 1 para 2 para 3, a gente vai verificar o sentido de rotação, se é horário ou anti-horário. Você aqui, ó, verifique 1 para 2 para 3. Esquece o ponto 4, ó. 1 para 2 para 3, você aqui está verificando o sentido horário, aqui o sentido de rotação. Veja, de 1 para 2, de 2 para 3, 3 para 1. Então é sentido horário. Logo, a nomenclatura desse composto vai ser R. Por quê? Porque eu aqui designei a ordem de prioridade e vejo que na rotação 1, 2, 3 roda no sentido horário, que é R. Tá? E aí, aqui então está R, né? Rotaciona no sentido horário. A nomenclatura do composto fica como? Veja só então. 2R, você aqui tem que numerar o carbono que você está dando a nomenclatura RS. Então veja que eu aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4. A cadeia principal é essa, reta para baixo. O carbono 2, ele é um centro assimétrico. Então você tem que falar se ele é R ou S a partir de agora, tá, pessoal? Então, 2R, butan 2ol. Tudo bem? Muito bem. E se agora a gente, quando chegar lá na hora de fazer a rotação 1, 2, 3, o grupo de menor prioridade, se ele não estiver para trás. Então veja aqui, carbono assimétrico. Tem OH, tem CH3, tem CH2 e tem o hidrogênio. A menor prioridade aqui é o hidrogênio. E veja que ele está o quê? Para frente. Veja que aqui a cunha está cheia. O que a gente vai fazer se ele não estiver para trás? Vamos ao procedimento. Então, a gente vai fazer a questão normalmente. E no final, se o grupo de menor prioridade não estiver para trás, a gente vai inverter a designação. Se for R, a gente troca para S. Se for S, troca para R. Então, inverte. Eu vou aqui fazer esse exemplo com vocês. Bem, primeiro, como é que a gente vai começar? Colocando a ordem de prioridade. Veja que o OH tem o número 1, o CH2, CH3 tem o número 2, a metila número 3 e o hidrogênio tem o número 4. Muito bem. Se a gente for ver agora a ordem da rotação, aqui, ó, 1, 2, 3, rotacionaria aqui para o sentido anti-horário, que é o S. Estão vendo aqui? Só que aí a gente tem que se perguntar, o grupo de menor prioridade está para trás? Aqui não. Se ele não está para trás, a gente tem que o quê? Lembrar que tem que inverter.
Então, se ele não está para trás, não é S. É que aqui a classificação correta ali é o R. E aqui nós então teríamos o 2R-butandoisol. Tudo bem? Então, verificou que o grupo de menor prioridade não está para trás? Faz a questão normalmente, só que no final você vai aqui trocar, você vai inverter a configuração. Tudo bem, pessoal? Vamos agora só a uma observação. Se nós tivermos um composto contendo ligações múltiplas, aos grupos contendo ligações múltiplas, pode ser duplas e triplas, né? A gente vai ter que contar essas ligações como se elas fossem o quê? Duplicadas ou triplicadas. Aqui eu estou conversando sobre estabelecer a ordem de prioridade. Se você tiver um carbono assimétrico ligado, por exemplo, num composto que tem uma ligação dupla, como é que eu vou considerar esse composto de ligação dupla? A gente vai tratar como se esse carbono tivesse ligado a dois grupamentos aqui, né? Aqui a ligação dupla, ela conta como se fosse, no caso, duas simples, ou seja, esse átomo Y, é muito comum ter um C dupla O, né? Ele vai contar duas vezes, ou seja, vai ter uma prioridade bastante alta. Tá? E se eu tiver uma ligação tripla, como é que eu tenho que considerar a ordem de prioridade aqui, né? Aqui um carbono assimétrico ligado nesse composto. É como se esse carbono a gente trata como se tivesse ligado, ó, a 3 átomos Y. Tá? Então, também vai ter uma ordem de prioridade aqui muito grande. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Bem, a partir do que nós vimos, se a gente analisar esse composto aqui embaixo, veja só, carbono assimétrico, tem o hidrogênio para trás, tá? Aqui você vai ter o OH, que o oxigênio ele é o elemento com maior número atômico, vai ter a prioridade 1, né? E aí você tem aqui para a esquerda um CH de dupla e para a direita você tem um CH2, CH2, CH3. E aí, qual desses grupos teria maior prioridade? Seria esse CH, CH2, que é o grupamento vinil aqui no caso, né? Ou seria CH2, CH2, CH3, que é o grupamento propil aqui? Bem, aqui carbono ligado ao OH, maior prioridade. Em seguida vai ser o vinil. Por quê? Se a gente comparar esse grupamento da esquerda e o grupamento da direita, o que nós vamos ver aqui? Esse carbono está ligado a 2 hidrogênios e um CH2. Enquanto que esse carbono aqui está ligado num hidrogênio e tem uma dupla, ou seja, como se ele tivesse ligado a 2 carbonos. Isso dá maior prioridade para ele. Então, o grupo vinila tem maior prioridade que o grupo propila, porque essa dupla ela faz com que esse carbono, ele conta, né, como se estivesse ligado a 2 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3. Aqui a ordem de rotação, veja só, seria o anti-horário. Então, a nomenclatura aqui seria S, visto que o átomo de menor prioridade, aqui o hidrogênio, ele está para trás. Tá, pessoal? Vamos agora praticar. Número 1. Dê o nome de cada composto abaixo. Bem, na letra A, se a gente for estabelecer a ordem de prioridade, primeiro vai vir o cloro, né? Depois, aqui o CH-CH2, lembrando que essa ligação dupla, esse carbono é como se ele tivesse ligado a 2 outros carbonos. Depois vai vir o etil, que esse carbono aqui está ligado em 2 hidrogênios, né? E, por último, a metila. Tá? Se a gente for ver aqui a ordem de rotação 1, 2, 3, veja que está no sentido horário aqui. Então, aqui, se é horário, é R. Tá? O grupo de menor prioridade está para trás? Sempre olhe, o grupo de número 4 está para trás? Está. Então, você vai manter aqui a designação R. E a nomenclatura fica 3R, 3-cloro, 3-metil, pente 1-eno. Tá? Letra B agora, pessoal. Vamos lá. Ordem de prioridade. O OH aqui é o primeiro, né? Depois o segundo vai ser esse grupo terc-butil, já que esse carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono, veja só. O número 3 vai ser esse daqui, né? Porque o carbono aqui estaria ligado a 1 hidrogênio e 2 carbonos. E a menor prioridade fica com a metila aqui. Olha,
observe, grupo de menor prioridade está para trás. Isso daí é bom. A gente vai, então, ver o sentido de rotação e vai manter. Veja aqui, então, ó, 1, 2, 3... sentido de rotação aqui no caso, né? Ele é R e a nomenclatura aqui vai ser qual? 3R, 3,4,4 trimetil, pente, 1-en, 3-ol. E aí, vocês estão acertando? Vamos agora à letra C. Então, primeira coisa, estabelecer a ordem de prioridade. Veja que aqui, ó, você tem um CCH33. Então, esse grupo aqui ele é um terc-butil, tá? Tem que lembrar que CCH33 tem 3 CH3 aqui ligados. É exatamente esse grupo terc-butil daqui de cima. E às vezes fica mais fácil você aí desenhar na folha de papel esse grupo aberto. Bota aqui, ó, CH3 para cima, CH3 para baixo, CH3 para o lado. Até facilita na hora de dar nomenclatura. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Aqui, ordem 1 de prioridade, ordem 2, 3 e o 4 aqui, o hidrogênio, ele está para trás. Muito bem. Então, sentido de rotação aqui no caso agora é S, veja só, então. Tá? Hidrogênio está para trás, menor prioridade, vamos manter o S. E a nomenclatura fica 3S, 3,4,4 trimetil, pente, 1-eno. Muito bem. Número 2 agora, diga se cada par abaixo ele vai representar, né, enantiômero ou a mesma molécula. Como é que a gente vai saber se as moléculas são iguais ou se são moléculas diferentes? Basta a gente dar a nomenclatura RS. Se você tiver a mesma designação, se for RR ou SS, significa que é a mesma molécula. Agora, se uma for R e a outra for S, significa que são moléculas diferentes. Vamos lá? Letra A, então, pessoal, vamos atribuir a ordem de prioridade. Ó, bromo, maior número atômico, depois cloro, depois flúor. Hidrogênio tem o menor, está para trás, maravilha. Então, sentido de rotação aqui vai ser o sentido horário, logo aqui é R. Vamos agora ver a outra molécula. Bem, bromo de novo é o número 1, cloro 2, flúor 3. Hidrogênio está para trás, é o 4, menor prioridade. Aqui o sentido de rotação vai ficar, então, sentido S, veja só aqui. Se uma molécula é R e a outra é S, quer dizer que nós temos um par de enantiômeros, são moléculas diferentes aqui. Letra B, pessoal, vamos lá. Primeiro, atribuir a ordem de prioridade. OH, ordem 1, né? CH2, CH3, ordem 2, CH3 aqui, ordem 3, e o hidrogênio, a menor prioridade está para trás, que maravilha! Então aqui, se a gente for ver a rotação, né? A rotação aqui vai ser S, sentido anti-horário, enquanto que essa outra molécula, se nós formos aqui atribuir as prioridades, o sentido de rotação também fica S aqui. Então, SS, o que a gente chega à conclusão? Que nós temos a mesma molécula aqui desenhada, é só uma outra maneira de escrever a mesma molécula. E vamos agora para o item C, atribuindo a ordem de prioridade, cloro primeiro, flúor segundo, metila aqui terceira, e o hidrogênio está para trás, veja só, a menor prioridade, que bom isso daí. Aqui o sentido de rotação, veja só, ele aqui é o sentido S, tá? E vamos ver essa outra molécula. Ordem de prioridade, cloro, flúor, metila e o hidrogênio. Aqui ele está para frente, olha só. Então a gente vai ter que atribuir e fazer a inversão. Bem, 1, 2, 3 aqui, você vai ter o sentido de rotação horário, que é R. Mas perceba, a menor prioridade está para trás, o grupo de menor prioridade? Não! O hidrogênio está para frente. Então, quando isso acontece, a gente tem que o quê? Inverter. Se tinha dado R, aqui é S. E se você tem duas moléculas que são S, você aqui, na verdade, tem a mesma molécula. Tudo bem, pessoal? E aí, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo, nos ajudem. E lembrem-se de se inscrever em nossas mídias sociais. Um grande abraço a todos e vamos às aulas!